né? Que aqui tem um que é Carlos Eduardo, o Eduardo, o Carlos Ocauado, então Paulinho, né? Vamos receber nosso amado Paulinho, que tem, né? Nós temos a alegria de poder ouvi-lo, né? Nessa noite, né? Quem vem aqui? Vamos lá, Gilmar, vem aqui orar pelo Paulinho, né? Nesse tempo precioso. Glórias a ele, né? Vamos estar com o nosso coração assim aberto, nossa mente, né? Assim livre, né? Para ouvir o que o Senhor quer nos dizer, né? Na verdade, o que vai fluir da boca dele, nós cremos firmemente, né? Que é o Senhor que plantou, né? Amém? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em igreja, como irmãos, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do nosso irmão que o Senhor vai usar agora, nós temos certeza. E nós pedimos que o Senhor o use, ó Deus, segundo a Tua vontade, colocando na boca dele as Tuas palavras, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar agora concentrados em ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. O Senhor traga a nossa mente cativa agora, Senhor, não nos deixando desviar em nada, para nada, Pai. E que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nós precisamos, Pai, ouvir o Senhor. Nós necessitamos, Pai, ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Os irmãos costumam me ver ali na portaria, lá atrás contando dízimos. Mas assim, bênção, primeira vez assim, falando um monte de coisa. Mas o Senhor é bom. Alguns desafios que o Senhor coloca, né? Eu falo, acho que é mais difícil você ficar esperando chegar a hora do que chegar aqui, né? Eu acho, ainda mais para mim, que sou um tanto quanto metódico, minha esposa sabe disso, quanto detalhista, e o temor no coração muito grande também, né? Irmãos, desculpa se eu estou meio rouco, a voz não está tão legal, essa semana eu fiquei meio gripado. Mas assim, de transmitir aquilo que está no coração de Deus, né? Aquilo que o Senhor quer falar. E recentemente eu tive uma experiência de púlpito que mexeu também muito comigo. O André está ali, a gente tem um amigo gasto em comum, né? O Aederson, ele é pastor lá na Igreja Memorial de Linhares, a Igreja Batista. E o Aederson, irmãos, ele se converteu no retiro nosso. Ele trabalhava comigo e ele se converteu no retiro. Ele, de repente, depois de alguns anos juntos, vivendo ali no trabalho, compartilhando, às vezes mais testemunhando da vida, dos princípios que o Senhor colocou no coração, isso foi gerado na vida dele. E de repente ele falou, eu quero ir nesse retiro também. Foi um tempo de luta, dificuldade lá no retiro, porque o Aederson, ele queria até ir embora no dia. Deus usou a minha irmã em profecia, falou, não vá, Deus vai falar contigo essa noite. Irmãos, é muito interessante. Se Deus te tem algo para dizer, a gente tem que dizer. Aederson não foi embora, ele ficou, e à noite a gente viu ele prostrado no chão, chorando, recebendo do Senhor. E aí Deus iniciou uma obra na vida dele, ele caminhando com os irmãos lá em Jardim Cambori, e depois agora em Linhares. Né? Eu falei, nem sabia se eu ia falar isso, e eu sempre faço algumas coisinhas com Deus assim, falar, Senhor, se o André estiver lá é porque é para eu falar. É porque é para falar. E foi uma experiência muito marcante para mim lá em Linhares, irmãos. Porque a expectativa deles lá era assim, parecia tão grande, que o Aederson tem um coração muito simples. E ele falava em todo lugar, às vezes no púlpito, ele falava, vocês têm que conhecer o Paulinho. Então, como é que eu fui parar lá? A esposa dele me mandou uma mensagem, me liga depois, quero falar com você. O Aederson vai fazer aniversário daqui a, acho que era uma semana ou duas.
coisa rápida. E você tem que decidir logo, a gente quer trazer, a igreja quer trazer você. Eu falei, uau, tá, e o que é para fazer? É para testemunhar, é para dar palavra. Palavra. E eu sei que a igreja lá é grande, né? E assim, eu tenho dificuldade, irmãos, com o microfone. Isso tinha, né? Tinha. Amém. 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 Amém, amados. Assim, eu acho que nesse convite que o Marquinho fez, eu recordo assim da parábola dos talentos. Que foi o quê? Foi quando um recebeu um talento. Parece que um talento é 6.000 dias de trabalho, é isso mesmo? Parece que eu estava fazendo um estudo lá. Parece que um talento é 6.000 dias de trabalho. Dá 16 anos, né? Se for isso mesmo. Eu estava fazendo um estudo lá, eu acho que é isso mesmo. E eu fiquei assim, rapaz, ele podia ter aplicado, né? Jesus falou isso com ele. E eu não queria deixar nada enterrado, amados. Eu sou muito do corpo a corpo, de falar assim, mais no dia a dia, tá? E espero que vocês recebam. Para começar a falar aqui a palavra, assim, especificamente, eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios 13, capítulo... Opa, está lá, ó. Show. 1 Coríntios 13, 4 a 7, que fala sobre o amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que eu quis colocar essa passagem primeiramente? Porque quando eu comecei a caminhar com os irmãos, o que mais me marcava era o amor, era o serviço. Quando eu me converti depois de um acidente de carro, eu vim de muletas, e sempre havia um irmão que trazia uma cadeira, tinha um irmão que ia na minha casa me buscar, de carro. Eu estava desempregado, porque naquele ano eu estava no último ano de faculdade, tá? Isso foi lá em 96, fazem o quê? 27, é isso? E vendo a alegria, eu até brinco com o Marquinhos, vendo a alegria dos irmãos, os irmãos cantando, os irmãos servindo, e esse amor, eu quis começar essa palavra com isso. O amor marca, tá? E nessa minha caminhada ali, naquele início, Deus me incomoda muito com a palavra, mas busque, está em Mateus 6,33, eu não sei se está na sequência, ou se não colocamos, está. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? Aquilo que supre, aquilo que você precisa, aquilo que nós necessitamos, né? Assim como Edson estava orando aqui, né? Que venha sobejar, que venha transbordar, e o Senhor, Ele vai, a irmã que testemunhou, mãe da Vitória, lindinha ali, e algo assim que o Senhor, Ele vai fazer. Então, às vezes na nossa caminhada não é uma escolha apenas de você ficar ali, não vou fazer. Sabe, eu acho que é uma ordenança, é um chamado mais profundo do que você titubear e falar, não vou. Por isso que não dá para abrir mão disso. E certa vez eu estava com a minha filha, a gente estava fazendo estudo em casa, discipulado, aprendendo algumas coisas, conversando sobre batismo, né? E eu indagava a ela, filha, você já se vê pronta? Você já se vê pronta para o batismo? E ela respondeu, pai, eu tenho convicção do reino, convicção de Jesus, mas ainda não senti. Não senti. Guarda essa palavra, sentir. Sentir. Aí eu pensei comigo, filha, mas pensa bem. Até fiz uma expressão.
As palavras de Jesus são verdadeiras? São. Então eu peguei um papel em branco, fiz um pontinho e perguntei a ela, se deixarmos de fazer alguma coisa, né? A folha toda está branca? Aí tinha um pontinho bem aqui no canto. Ela falou, não. Então, não está branca. Deixar de fazer a vontade plena do Senhor, um pedaço só, não seria deixar uma folha manchada ou não cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou? Porque se deixa de fazer algo, não cumprir a plenitude daquilo que foi determinado pelo Senhor, né? Aí eu até falei com ela, você estava meditando sobre isso, eu falei assim, filha, algo que veio no meu coração, irmãos, não se deve sentir para fazer, e sim fazer para aí então sentir. E essa ordem de Jesus, essa direção, ela foi dada já. Arrependam-se, sejam batizados, né? E tem o id, sim. Tem o id, né? Mateus 28, 18 a 20. É um texto também muito conhecido. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, eram os discípulos que estavam ali, tá, amados, reunidos, estavam até preocupados. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho dito. Tenho ordenado a vocês, todas. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse mesmo texto lá em Marcos 16, de 9 a 20. Ele diz assim, havendo Jesus ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Estava conversando com a Andréia estava falando assim, nossa, as mulheres são importantes, né? Eu falei, são importantíssimas. Jesus apareceu primeiro para ela, depois eu estava pensando assim, sobre Samaria, né? Que Jesus vai lá no poço, encontra primeiro com aquela samaritana, daqui a pouco a samaritana sai falando com todo mundo, pronto, o terreno está preparado, Jesus chegou completando, né? Isso é muito bom. Aquela mesma mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Até marquei essa parte, né? Não acreditaram nela ali, olha só. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Mais uma vez, não deram crédito, não acreditaram nela, não deram crédito nos outros 2. Já eram 3, né? Parece que em Israel tinha essa coisa, né? Para um testemunho ser verdadeiro, tinha que ir outras pessoas junto, não é isso? Né, Cauado? Cauado que amo ouvi-lo também, assim como o Bruno. Eu vejo assim, como Deus tem levantado irmãos no nosso meio, com tamanha grandeza, né, de palavras, daquilo que o Senhor está fazendo. Então, finalmente, amém. Amados, ajuda aí, fala amém também, tá? Glória a Deus. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Jesus é massa. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E Jesus ordenou, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais, olha só, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram para casa. Não. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras por meio de sinais que seguiam. Amados, depois da obediência, que a palavra fala que eles foram, eles não ficaram. Muitas vezes o comodismo ou coisas que nos preocupam querem que a gente fique, né? Um pouco a timidez, às vezes, Marquinhos, eu ficava lá, meu Deus, eu vou falar? Aí você às vezes não quer nem falar, né? Mas assim, eu creio que Deus nos chamou para fora, não para dentro, né? O Senhor nos chamou para fora. Se eu tivesse sido omisso lá atrás, nós não conheceríamos o Aederson, né? Nesse sentido, né, André? Por quê? Porque naquele momento ali eu expressei Cristo. Né? Hoje a gente vê as coisas tão aceleradas e tudo acontecendo tão numa necessidade de Deus, né? E o sentir, ele será uma consequência, ele não uma causa, né? Você vai sentir depois que você vê, você vai ter um gozo e uma alegria depois que você vê, depois que você foi lá e fez e sacrificou e abriu mão, creu, abriu mão do seu conforto, de algo comodismo, e saiu para fazer. Então, quando você começa a ver os sinais, você começa a sentir a manifestação do Espírito Santo, você vai entrar nas águas, você vai entrar no quarto em secreto, você vai ser impulsionado a fazer, a buscar isso. Vai ser o Senhor te impulsionando, porque veio dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E eu falava assim, sobre esse sentir com as minhas filhas, eu falava, filha, olha os pássaros. Os pássaros, para eles chegar numa termal, aquelas que os pássaros ficam com asas abertas, ele tem que se esforçar para chegar até lá. Então a gente tem que romper isso, romper a timidez, romper às vezes o medo. A palavra fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Ontem nós estávamos até na Pedra da Cebola, a gente estava compartilhando, a gente estava conversando com a irmã do Bruno, Sabrina, né? Queria tanto que ela estivesse aqui. E falando com ela sobre isso, né? Sobre o se lançar e permitir que Deus faça, né? Mas assim, o que ocorre conosco? Nós, às vezes, oscilamos, né? Muitas vezes a gente, mesmo caminhando depois de tanto tempo com os irmãos, também ocorre com qualquer um de nós, amados. E tem uma passagem que eu acho muito curiosa, está em Mateus 11. Não sei se está na sequência ali. Nessas que fala assim, algo que eu senti assim, né, vou compartilhar. Jesus, ele quando... Amém? Posso prosseguir? Mateus 11. Jesus, quando ele fala de João Batista, né? Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. A palavra também fala, em outro texto, que o maior é aquele que serve, né? O maior é aquele que serve, quer ser o maior, sirva a todos. E João Batista, o que ele falava de Jesus? João, no livro de João, capítulo 1, 26, 27,
29 e 30. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. No 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Amados, João tinha assim uma revelação clara do Senhor, né, ali. Só que na sua caminhada, a palavra fala, quando as coisas iam acontecendo naquela época, João Batista, ele foi para o cárcere. Né, Herodes, né, prendeu ele no cárcere. E João também tinha discípulos. João, então, ele chega para os seus discípulos e pede ele para fazer a seguinte pergunta lá em Lucas 7, 18 a 22. Todas essas coisas, eram os milagres, né, que Jesus fazia, foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava por vir? Ou devemos esperar outro? Eu fico em looping, né, com essa passagem, né? Foi o mesmo João que tinha certeza, depois ele fez. Será que ele estava em dúvida, confuso? Será que o fato de estar na cadeia poderia gerar esse sentimento? Eu não sei. Alguns irmãos que já caminham há algum tempo podem passar também por situações que podem gerar esse sentimento, né? Essa incerteza, essa insegurança. Mas, amados, lá atrás estava escrito: estarei convosco todos os dias. Né? Estarei convosco todos os dias. E aí, continuando aqui o texto, João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sentimentos, de que, gente? Curou muitas pessoas de sofrimentos, falei sentimentos aqui, né? Curou muitas pessoas de doenças e de sofrimentos e de espíritos malignos. Isso também está muito ligado ao sentimento, né? Porque muitos espíritos que atormentam na alma, atormentam no espírito. E deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amados, eu fico assim pensando, aos pobres. Eu acho que João, ele era um homem que conhecia a palavra no sentido de profecias, né? Havia uma expectativa na região pela vinda do Messias. E João era aquele que estava no deserto, a voz que clamava. Né? Lá o profeta Isaías, ele falava sobre isso, sobre a voz que clamava no deserto. Eu não sei se ele tinha uma dúvida, mas eu acho que ele passava por sentimentos naquela hora. Eu quero dizer, sentir, sentimentos. Lembra que a gente falou lá atrás, sentir para fazer ou fazer para sentir? Fazer a vontade de Deus vai gerar em nós o sentimento correto, não o sentimento inseguro, né? João acho que lembrava da passagem de Isaías, que ele falava assim: Jesus foi ungido para pregar boas novas aos pobres, né? A pôr em liberdade os que estão em prisão. E às vezes nós compartilhamos não só com palavras, a gente compartilha muito com a vida. Isso é tão impactante que coisas que marcaram lá atrás,
de pessoas, assim, voltando lá para a situação que eu vivi, porque foi muito forte para mim, até compartilhei com o Marquinhos, falei, Marquinhos, queria tanto conversar com você sobre isso, que foi lá em Linhares, que, Marquinhos, lá muitas vezes eu não pregava, eu apenas falava, alguém falava assim, atende o telefone e fala que eu não estou. E era o meu primeiro emprego, depois de vários anos desempregado, né? Gente, eu fazia faculdade e trabalhava. Eu perdi o emprego, sofri acidente, fiquei 3 anos. 3 anos? 4 anos? Deu tudo isso? 90, tá, porque você contou 96. Você contou 96. Mamãe me ajudando ali na... Mas assim, foi um processo muito profundo, e aí eu fui, primeiro emprego foi um milagre, onde eu estive, onde eu encontrei esse rapaz, e lá, quando eu vivia com ele o dia a dia, eles falavam, fala para mim, fala que eu não estou aqui, quando o telefone tocava, por exemplo. Eu falava, cara, eu não posso mentir. Você quer que eu fale? Saia, fica lá fora, aí eu falo. Eu fazia isso, amados, eu fazia isso. Hoje em dia, ninguém tem me pedido para fazer isso, né? Porque se pedir, vai ouvir a mesma coisa. Mas, engraçado, eu não tinha temor de ficar desempregado. Olha que interessante isso. E isso marcou tanto a vida dele, de certas coisas, que ele começou a viver isso no seu dia a dia. E falava de mim, vê se pode. Eu falava assim, rapaz, você fala de mim aqui, que expectativa, quando eu estava em Linhares, né? Voltando lá só para contextualizar o raciocínio. E, amados, vim falar e compartilhar, eu acho assim que é uma honra. A gente não deve nunca abrir mão, tá? O que Deus quer realizar em nós e através de nós. Eu falo isso porque, quando eu voltei de lá, não quero ficar na palavra de lá, só quero contextualizar, tá, amados? Deus falava muito comigo. Eu cheguei em casa, liguei para o meu discipulador, que era o Kleber, alguns irmãos conhecem. Eu agradeci tanto a ele, porque ele me fundamentou, me ajudou, cooperou comigo. Deus coloca homens. Kleber, quem não conhece, é irmão do Norberto, tá, amados? Norberto lá de Teixeira de Freitas. E ele cooperou muito no meu início. Na fundamentação, com a palavra, servindo. E falar de praticar algo que o Senhor nos deu, algo que o Senhor colocou no nosso coração, é um mandamento, né? É um chamado do Senhor. Amém? Queria estar lendo também o texto de Marcos. Marcos 4, a parábola do semeador. Jesus estava ali, né, amados, reunidos com seus discípulos, e ele fala, né? Escutem, eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60, a 100 por um. Logo na frente, no mesmo capítulo, nos versículos 13 a 20, Jesus, na intimidade com seus discípulos, ele vai explicar essa palavra. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entenderam, que eles estavam indagando, né? Eles estavam confusos ali,
Muitas vezes a gente também fica confuso, mas o Senhor sempre nos esclarece. O Senhor fala que não ficaremos confundidos, né? Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Um é o semeador, a semente é a palavra. Estas são as beiras do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem, tira a palavra semeada neles. Quando fala caminho, gente, papai está na chácara agora, eu acho isso super interessante, né? Que a chácara lá está bem florida. Quem não foi ainda, se ofereça lá, papai e mamãe adoram receber os irmãos. E aonde as pessoas andam, o solo fica pisado, né? Não adianta, você vai colocar uma semente ali, ela não vai cair, ela vai cair, ela não vai germinar, ela não vai ter lugar para ela entrar e gerar, né? Outra que caiu no solo rochoso, as quais ouviram, logo receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, quando chega a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outras semeadas entre espinhos. Essa aqui é a que mais me chama a atenção, é a que mais, assim, me levou à reflexão. Quais são, então, essas? São os que ouvem a palavra, mas as preocupações e a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica o quê? Eu não ouvi, não. Amém. Essas ficam infrutíferas, amados. Porém, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, a 100 por um. Amados, boa terra, para ter, eu não sou da área de agronomia, mas a boa terra ela tem que ser preparada. Entende? É claro que você pode fazer análise de solo, mas vamos lá. Uma era caminho, então o solo está assolado, né? A outra era com pedras, não vou ter pouca terra, então ela não vai aprofundar. A outra que é espinhos, que me chama a atenção, é só por causa de uma coisa, não está falando que o solo era ruim nem nada. Né? Fala que ela nasceu. Mas o que aconteceu com ela? Os espinhos sufocaram ela. Esses espinhos são quais? O que me chama a atenção é a preocupação. A preocupação que sufoca e ela não cresce ao ponto de gerar frutos. E quantas vezes em nossas vidas essas preocupações tentam entrar na nossa mente? Eu, pelo menos, fiquei preocupado se eu ia conseguir falar aqui ou não. Mas eu fui orar, gente. Eu fui orar, eu falava assim para um, para outro, ora por mim, ora por mim. Vou estar compartilhando. Eu acho assim, super gratificante ver os irmãos com essa ousadia de pegar o microfone e falar que o Senhor dê a mim, dê a qualquer um, dê a todos, para a gente nunca ficar preocupado. Porque a preocupação vai sufocar. Amados, e sufocado, a gente não respira, né? E é uma coisa tão simples e verdadeira, né? Obedecer, fazer, sentir. Obedecer, fazer, sentir. Não é sentir lá atrás preocupado, preso. Mas a gente é filho. E a gente tem que tomar posse da paternidade de Deus todo dia. Todo dia quando acordamos, a gente tem que tomar posse dessa paternidade, a gente tem que agir como filho, se comportar como filho, querer viver como filho e expressar aquilo que o Senhor já alcançou em nós.
É falar para o colega no trabalho, é falar para o do lado, é falar para o vizinho, né, Vaguinho? Meu vizinho aqui, gente. Depois vocês vão dar um abraço nele, tá? Eu falei, ó, vão lá, vão ouvir. Ele veio, achei tão gratificante. E uma das coisas que a gente mais, assim, meu coração deseja, é esse contato mais assim, né, com pessoas, você fala e você vê uma ação. Amados, mas a preocupação a gente tem que deixar de lado, como diz o Senhor, nos chamou para sermos filhos. Né? Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Amados, dormir é descansar. Essa palavra fala para vocês, é mais para mim do que para vocês. Tá? É mais para mim. Enquanto a gente descansa, o Senhor trabalha. Tem um outro texto em Salmo que fala que aquele que guarda Israel não dorme nem dormita. Né? Enquanto entramos no descanso do Senhor, eu não coloquei aqui, está lá em Mateus, acho que é 11, que fala que, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, né? Que sou manso e humilde de coração. Então encontrarão o quê? Descanso para a alma. Descanso para a alma. A alma gera esse sentimento em nós, né? A alma gera esses sentimentos. Muitas vezes, olhando os jovens aqui, eu fico pensando assim, muitas vezes vem aquele sentimento de dúvida, né? Às vezes eu vou fazer o curso, qual curso que eu faço? Será que eu caso? Será que eu não caso? Com quem eu caso? Né? Será que eu vou comprar? Será que eu vou construir? Amados, quando eu casei, eu também tinha esses sentimentos. Mas como o pastoreio dos irmãos na minha vida me ajudou. Como, eu falo bem assim, eu encontrei a minha amada ali. E como ela coopera comigo, amados. Como? Eu até brinco, nossa moça, é tão acelerada para te acompanhar. Amados, é tão engraçado isso. Assim, eu me considero uma pessoa até um tanto quanto tímida, né? A Andréia, ela me leva para fazer papel de teatro com as crianças. Eu fui ladrão da alegria. Eu fui o Satanás. Aí eu até comentava com o pessoal, poxa, você só coloca eu em fria, né? Dá um papel bacana. Aí no finalzinho lá, até que eu consegui virar Felipe, né? Um dos discípulos. O Senhor ouviu o meu clamor. Mas, gente, como é gratificante fazer certas coisas, viver certas coisas, se dispor daquela zona de conforto ou do sentimento de dúvida que às vezes vai parar dentro da gente. Lá atrás eu falava com a minha filha, é normal a gente pensar assim, né? Eu preciso sentir para fazer algo, né? É normal, a gente é assim, a gente é sensitivo, a gente tem essas emoções, né, nesse sentido. Mas, amados, como o Senhor, quando Ele começa a trabalhar na nossa vida, como isso vai refletir algo assim, de gozo e alegria. Os sinais acompanhavam aqueles que criam, porque quando eles viam as pessoas sendo libertas, sendo curadas. E não tem uma coisa, assim, meu coração, o que mais se alegra, amados, é quando eu vejo que eu passei em algum lugar e ficou marcas ali, ficaram marcas. E marcas profundas, amados, que mexem no comportamento das pessoas de viver o quê? Os princípios de Deus. Da gente não estar abrindo mão dos valores do Senhor. Amém?
O Senhor, então, Ele é quem provê todo o descanso para a gente. O Senhor é quem provê para que a gente possa viver a plenitude do seu reino, da sua obra. É Ele, amados, amadas, é Ele, se vocês orarem, que vai trazer a pessoa correta, quem está solteiro, aproveitando. É Ele quem vai dar o trabalho na hora oportuna. Eu falava ontem, quando a gente esteve, né, Giana, lá na Pedra da Cebola, com a Sabrina, ela estava comentando algo comigo. Eu falei assim com ela: Sabrina, o Senhor fala é aquele que faz o solitário viver em família. Ele faz o solitário viver em família. E em família, amados, eu considero vocês uma família, por quê? Não só pela marca de Cristo que tem, né? Eu me lembro quando eu fui no meu primeiro retiro, alguns irmãos não sabem disso, os mais íntimos sabem. O Senhor falou bem assim comigo, quando eu vi os irmãos adorando. O primeiro retiro que eu fui foi lá em Domingos Martins. Tem bastante tempo. O Senhor falou no meu coração, quando os irmãos faziam uma adoração, não lembro se era uma coreografia, se era um teatro, não lembro o que era. Ele falou assim comigo: esses são os meus filhos, e você faz parte deles. Eu me lembro que eu chorei tanto, naquele momento, que veio um irmão perto de mim preocupado. Está chorando, o que foi? Não, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. Aí, mas falou o quê? Falou o quê? Que essa é minha família, eu faço parte dela. Eu chorava de tanto gozo e de alegria, irmãos. E eu queria assim dizer, o Senhor sempre vai falar no momento certo. Na hora que você está ali, o Senhor vai falar, Ele vai te renovar, Ele vai te fundamentar, Ele vai ser contigo, como diz, estarei convosco todos os dias. Amém? Olha só, estou achando que eu estou chegando na conclusão, irmãos. Eles falaram assim, você tem que ficar 40 minutos. Por isso que eu falo, eu sou muito de mais assim, pessoas. Espero que os irmãos me suportem, tá? Em Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, 13 a 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. Amados, nós temos a remissão, nós temos a redenção. Nós somos comprados por um alto preço. O mundo, ele caminha passos largos na iniquidade. Cada dia que eu comparo e vejo as coisas acontecendo, até em relação à época da minha juventude, hoje eu estou com 50, garotão. Eu sou um coroa jovem, né? Não, acho que coroa foi jogado mais para cima agora. Acho que coroa depois de 75, eu acho. Papai é jovem. Mas assim, eu vejo, amados, assim, que na época havia uma pressão, havia uma forma que o diabo atuava, e hoje assim parece que está uma coisa mais ampla, não sei se são as mídias, se a internet, e tá, igual o Lauro falou aqui, está muito descarado, está muito na cara. Hoje você ser o cristão parece que é mais esquisito do que algum tempo atrás, né? Hoje parece que você sofre mais uma como é que eu diria? Ontem eu estava assistindo com a minha filha um pedacinho de um filme, que é aquele filme Deus Não Está Morto, né? E aí falava do estudante na universidade,
e o confronto de um professor de, acho que era filosofia, né? Não é isso? E esse professor começou a debater com ele. Não sei se vocês viram esse filme, gente, é interessante. Só que ali era um professor jogando. E hoje a gente olha, é uma coisa tão descarada, eu fico pensando quem está na faculdade hoje, enfrentando essas coisas, na época que eu fiz, não passei por esse aperto, né? Mas como a identidade de Jesus e ser renovado nesse sentimento do Senhor, ele vai fazer uma diferença na sua vida e na vida de quem vai estar perto ali. Às vezes, Deus está precisando tocar só em um. Às vezes é só uma pessoa, que o Senhor tem um propósito. Não que Deus não queira que todos venham ao arrependimento, a palavra fala sobre isso. Mas eu digo assim, que a nossa obediência vai gerar um sentimento posterior de alegria. Porque nós vamos ver o mover de Deus. A palavra fala que os sinais acompanhavam aqueles que creiam. Então eram sinais, eram o quê? Eram sentimentos, eram pessoas chorando, eram pessoas ali louvando a Deus, eram pessoas que tinham uma vida. Maria Madalena fala que ela tinha 7 espíritos ruins. E depois que ela viu Jesus, ela deixou de andar com Jesus. Tanto é que ela foi lá, ela foi a primeira a ver. Ela ficou de sentinela, ela ficou vendo, ela até foi ela que confundiu com o jardineiro, não foi? Ela falava, o jardineiro. E Jesus fala com ela. Isso? Então, amados, eu creio sim, que Deus ele quer trabalhar isso, esse sentir de alegria por fazer. É sair de um comodismo, de algo que você falava. Essa semana, por exemplo, eu fiquei assim, Senhor, fazer a palavra, Senhor, tem o trabalho, a vida de pai é corrida, leva a filha para um lugar, volta para outro. Eu inventei de ter cachorro, né, para ajudar. Inventei de ter cachorrinho para ajudar. Então, assim, ela é tão corrida, e muitas vezes você quer ir no descanso, quer ir fazer, mas Deus quer te dar um outro descanso. Deus quer te dar outra coisa. Deus quer tirar a vergonha, Deus quer tirar o medo, Deus quer te fortalecer, Deus quer te fundamentar. E, amados, estando em comunhão, como o Senhor nos fortalece, quando o Senhor nos ergue, como o Senhor ele fala ao nosso coração, através da vida um dos outros, como isso é impactante em você e nas pessoas que vão estar perto de você. Né? Então, lembrando, amados, obedecer para depois sentir. Obedecer, fazer e sentir. É isso que o Senhor ele quer gerar na nossa vida. Uma total confiança na plenitude que a palavra de Deus ele fala que ele nos transportou do império das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho, da luz. Estamos na luz, amados. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, manifestar essa vida do Senhor. Eu tinha separado aqui também um outro texto, para concluir. Já estou indo para a conclusão. 1 João 3, 23, 24. Os irmãos riem, né? Mas amém. 1 João 3, 23, 24. Eu tinha colocado até vários outros versículos aqui, né? Aí eu estava conversando com a minha esposa falou, amor, vai ficar grande. Aí eu falei, não sei. Não sei. Aí, olha só, vamos lá. E o seu mandamento é este, que façamos o quê? Creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E o quê? Amemos uns aos outros, segundo o quê? Nos ordenou. Eu falo bem assim, amar é praticar para sentir o amor de Deus sendo gerado no seu coração, aquela vida, aquela pessoa.
Vou dar contar um caso que aconteceu comigo uma vez. Eu estava com as meninas lá na Enseada do Suá para entregar uns livros na biblioteca pública lá. A Andréia sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, com questão de cheiro, né? Higiene e tal. Não sou, como é que fala? Não tem toque, não, amados. Eu gosto de organização e tudo, acho que é muito relacionado ao temperamento. E, realmente, cheiro, eu tenho dificuldade. Aí, deixei o carro parado, entrei lá na biblioteca, rápido, só entregar o livro, né? E saí. Quando eu saio, eu vi um cara grandão, assim, vigiei seu carro, não sei o quê. Eu dentro do carro. Na época, ela falou, não sei se era 5 ou se 10 reais que ele pediu. Acho que ele estava com fome. Eu falei, nossa, tá mais caro que o parquímetro lá, não sei o quê. Aí, tá, olhando, qual é o seu nome? Aí ele, Saulo. Mas quando ele falou Saulo, eu falei, deixa eu sair, eu sou Paulo. Aí eu senti um sentimento de sair. Aí ele, Paulo? Aí eu falei, é. Aí eu comecei a conversar com ele e falei assim, Aí eu falei para ele assim, Deus também quer te transformar em Paulo. Falei para ele. Ele, eu sei. Aí o que caiu do cavalo. Gente, esse cara era um estilo hippie. Pensa bem, o estilo hippie, cabelo tal, morador de rua. Ele falou que tinha perdido o violão dele. E estava com fome, não sei o quê. Aí eu falei, tá, vai eu falar, né? Aí comecei a falar do Senhor com esse cara. Estou lá compartilhando, falando do Senhor com ele. Eu falava um versículo, ele completava. Você sabia que tinha um tempo, Porta Formosa, os discípulos estavam passando, tinha um homem. Ele sabia a palavra, só que ele estava na rua. Eu falei, Saulo, você conhece, o Senhor está querendo te chamar como filho. Amados, uma coisa muito interessante. Eu dei a grana para ele, tá? Ele foi almoçar. Tá? Eu ofertei lá. Mas esse rapaz, no final, eu estava orando com ele, chorando e falando em línguas. E ele chorando. Então, pensa que a gente estava conversando sobre sentir para fazer. Não. Quando eu vi, eu estava fazendo. Vocês ouviram aí atrás? Ouviram? O que a Andréia falou? Andréia falou bem assim, conhecendo o Paulo, abraçar um andarilho com cheiros fortes, com odores, é só Deus para fazer. Estão pedindo eu falar fedido aqui. Isso. Estou lembrando do menino discípulo, né? Quando ele está brincando de bola, a bola bate na região baixa, ele, as minhas partes mais íntimas, né? Discípulos são assim, amado. Eles procuram a palavra para edificação. Mas, amados, foi assim uma experiência profunda no Senhor. E eu tive recentemente uma experiência também nesse mesmo nível. Foi no batismo do nosso sobrinho, né? É o filho da Fernanda, o Lauro conhece a Fernanda. Ele foi batizado lá em Vila Velha. E quando a gente estava indo para o carro, veio um rapaz, o mesmo estilo hippie, só que mais novo e tinha um cheirinho sim, mas não tanto. Gente, eu percebo demais, é incrível isso. Então esse rapaz chegou para mim e tal, começou a falar. Amados, uma coisa curiosa que aconteceu naquele momento foi que ele começou a falar e reclamar de irmãos que fugiam dele. Na verdade, quando ele veio me abordar, eu me afastei e fiquei entre as minhas filhas, minha família e ele. E depois comecei...
a conversar com ele. Ele era de boa aparência. Ele era de boa aparência. Ele falou que era do Vale de Jequitinhonha, Minas, a região pobre, que ele estava morando num quiosque. Eu falei assim, mais um, né, para falar. Amados, uma coisa assim, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou falar. Eu vou falar. E aí eu comecei a conversar com ele. E comecei a falar a mensagem da Bíblia, o propósito de Deus. O nome dele, se eu não me engano, é Marcos, né? É Marcos, bíblico. Deus só coloca bíblico. Depois eu conto outro. E aí eu comecei a evangelizar esse rapaz. Só que ele estava com fome, eu via que ele estava com fome. E eu falei, eu já sabia o que eu tinha na carteira. E eu falei, Senhor, será que é para dar isso mesmo? Amados, assim, eu confesso, eu tenho muita dificuldade em dar dinheiro porque eu sei que existem muitas pessoas que usam para drogas, né? Mas às vezes eu sou daquele que estou com um sanduíche na bolsa, alguém passa, eu estou com fome, começa a me pedir, indo para o trabalho, eu tiro e dou. E esse rapaz, eu comecei a falar com ele do Senhor, comecei a evangelizá-lo. E ele falou, né, assim, da falta de amor. Ele comentou isso. Em suma, amados, eu estava também lá orando por ele, tirando uma oferta até graúda, dando para aquele rapaz. Ele começou a chorar, chorava. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu falei, amado, é isso. Deus colocou no meu coração, é para dar, é para dar. Aí ele se alegrou, chorou. Onde é a sua igreja? Onde é não sei o quê? Eu falei, a igreja é aqui, ó. Eu sou a igreja, Jesus disse isso, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O Senhor também quer te chamar a ser filho, sabe? E as meninas perto vendo, participando disso tudo, elas até falam, né? Ela vai papai de novo. Então, assim, na nossa caminhada, é um fazer para sentir. Não é um sentir e vou fazer. É ouvir, compreender a mensagem, preparar o coração antes. Lembra? Ó, tira os espinhos ali. Tira os espinhos, deixa o solo pronto. O Senhor, Ele vai estar semeando a palavra, nós vamos estar semeando a palavra. Orem também para aqueles que vocês vão estar compartilhando. Orem pelas pessoas no serviço. E falar em serviço, tem um rapaz que trabalha, eu abraço ele sempre, converso muito com ele. Ele tem uma linha ideológica que leva a não crer na existência de Deus. É bem parecido com aquela filosofia do próprio filme, né? E ele fala isso é invenção da mente, para satisfação da alma do homem e para atender alguns. E nisso eu fui compartilhando com ele lá e abraçando ele. Quando eu estou lá trabalhando, de repente ele olha, ele fala bem assim, graças a Deus. Aí eu falei, pensei, né, não falei, mas não é o que falava que Deus não existe. Ele fala, graças a Deus. E naquela hora, o Espírito Santo falou assim no meu coração, ele está falando graças a Deus porque você está servindo e amando. Você não está olhando algo no sentido de sentir para fazer. Você está fazendo e agora você sente. Agora você sente. Então o Senhor, Ele nos chama muito para isso, né? Eu lembro, entra no meu gozo, entra no meu deleite, sinta, né, esse refrigério que vem do Senhor. E amados, concluindo mesmo agora, eu teria que ter mais tempo, né, para compartilhar aqui. Eu não me considero, né, eu acho que eu não coloquei ali como alguém que alcançou, né? Essa palavra lá em Filipenses 3, de 13 a 16, eu acho que eu não coloquei ali. Coloquei.
Fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Sejam como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. As três coisas do 1 Coríntios 13 é fé, esperança e amor, né? Mas a palavra fala aqui, qual que é o maior deles? O amor. É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. É esse sentimento que o Senhor tinha gerado no meu coração. Amém? Aleluia. Paulinho tocou num ponto aqui, que eu acho que é um ponto que a gente precisa estar muito atento, queridos, porque a gente tem uma tendência a fazer o que ele colocou aqui. A gente tem uma tendência a querer sentir. E quando o Evangelho chegou, todos nós entendemos que a salvação ela é pela graça, por meio do sentimento, é isso? Não é assim que está escrito ou não? Ué, não é não? Então, meus irmãos, nós somos salvos por meio da fé. Quem sentir e for batizado será salvo, tá certo? Quem crê, irmãos. Então, assim, às vezes a gente fica querendo até sentir coisas para ter como uma evidência da fé, como se eu não sentisse, eu não estou caminhando na forma que eu tenho que caminhar. Mas Deus nos chama para crer. Amém. Antes de Cristo, quando Jesus não havia vindo ainda, não tinha graça ainda, estava lá na lei, os irmãos lá da antiguidade, eles alcançaram o favor do Senhor porque eles creram. Foi por causa da fé. A palavra está escrita lá, Abraão creu, e isso ele foi imputado por justiça. E ele foi considerado um amigo de Deus. Então, queridos, que a gente não dependa desse sentimento. A vida com Deus, ela tem sensações, sim, ela tem muitas sensações. Não é poucas, não. Mas nós não dependemos de nenhuma delas para obedecer a palavra, para obedecer ao Senhor. Eu leio, eu creio, eu pratico. Eu leio, eu creio e eu pratico. As sensações vão ser uma consequência disso, não uma base. Porque às vezes a gente fica realmente com essa sensação que a sua filha falou, né, Paulinho? Não, no sentido de Deus de fazer. E às vezes a gente fica querendo que Deus fale coisas que Ele já falou na palavra. Exatamente. O Tavlau está falando que para a gente conseguir, você precisa do conhecimento da palavra. Porque o que Deus já escreveu está escrito, irmão. Você não precisa perguntar para Ele se tem que ser feito ou não. Ele já falou que tem que fazer. O que está na palavra, está na palavra. Então que o Senhor nos dê essa graça de ler, crer e praticar. Sem ter que sentir nada para isso. Amém, queridos? Para Deus. Boa noite, irmãos. Assim como Paulinho, eu fiquei com vergonha de vir, mas quando o Senhor fala, né? A gente vem. Eu tenho, tá? Parece que não, mas eu tenho. Irmãos, o Paulinho aqui falou sobre preocupação, né? Sobre como a semente às vezes é plantada, a terra é boa, mas os espinhos vêm, a preocupação vem e eles nos tomam. E me lembrou de uma palavra, eu estou lendo o livro Jesus Cristo é o Senhor, lá no nosso grupo caseiro, muito bom livro. E ele fala que, assim como o testemunho da minha mãe, o Senhor é dono do nosso dinheiro, Ele também deve ser prioridade no nosso tempo. O nosso tempo é para Ele. E nosso tempo é muito corrido. E com as preocupações da vida, no cotidiano, às vezes as preocupações tomam esse lugar que é tão importante, né? Tiram o Deus de onde Ele deveria estar. E eu lembro que eu vim trazer um testemunho rápido de como, um mês antes do meu aniversário, eu fui diagnosticada, né? E eu lembro que só vocês aqui sabiam, meus familiares, mas eu não tinha compartilhado com ninguém, não tinha compartilhado na internet. Então, irmãos da igreja mais longe, Linhares, o
pessoal não sabia também. E aí, um irmão que não é próximo de mim, no dia do meu aniversário, ele falou assim, o Senhor me mandou te dar essa palavra de presente de aniversário. E foi Isaías 41, a partir do versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a sua mão direita da minha justiça. E isso me tocou muito, porque esse irmão, depois ele descobriu que eu estava com ele. Caraca, eu não sabia quando eu te mandei essa palavra. E também tem outra em Mateus 6, que eu sempre leio quando eu estou preocupada, que até o nome é As Preocupações, que Jesus disse. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao irão se vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Isso tocou muito meu coração, que eu nunca tinha parado para pensar, mas o Senhor, Ele sustenta toda a criação dEle. E nós que somos a imagem e semelhança dEle, Ele não iria nos suprir. Então, é só isso que eu queria trazer para vocês, a gente se lembrar de que as preocupações não são maior que o nosso Deus e que Ele sempre está lá por nós. Amém. Boa noite, irmãos. Dentro dessa palavra também, né, que Paulinho compartilhou, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E assim, eu não podia deixar de testemunhar de algo que o Senhor tem nos dado oportunidades. Então, nós precisamos estar atentos às oportunidades que nós temos, porque nós não estamos nos lugares por acaso. Né? E nós precisamos estar ligados no Espírito para olhar e, às vezes, até mesmo o próprio Deus fala com Ele e você obedecer à voz do Senhor. Né, eu lembro que eu estava, a gente foi na casa do meu irmão, né, lá na Serra, e a filha da minha sobrinha estava com muita febre, ela estava medicada e a febre não baixava. E aí eu falei assim, não, nós vamos orar, o Senhor tem poder para curar. E aí foi eu e Roberto, oramos por ela, e, na hora, a febre foi embora. E eu falei, enquanto eu orava, eu falei, Senhor, a Tua palavra diz, né, porque está escrito na Tua palavra, que o Senhor nos deu autoridade para tocar nos enfermos e eles serão curados. Senhor, é a Tua palavra. Então, Senhor, faz isso aqui agora, porque nós oramos em Teu nome. E ali, irmãos, na hora que ela foi curada. E aí nós voltamos lá para onde a gente estava, na área assim, né, lá de fora. A minha cunhada foi lá para verificar se ela estava sem febre. E aí ela falou, nossa, ela está sem febre. Aí eu falei, está, porque Deus curou, Deus ouve a nossa oração. Aí ela voltou lá novamente. Esperou um pouco, a gente já está antes da gente ir embora, ela voltou lá. Ela realmente foi curada. Eu falei, foi. Esse Deus é vivo, Ele é real para nós. Nós precisamos crer, irmãos. Deus quer nos usar. Né? Assim como o Paulinho, né? Assim, mesmo com a dificuldade, mas é na dificuldade que às vezes nós temos, é que Deus vai nos usar. Né? Nós não podemos estar limitados, irmãos. Nós não somos limitados. Né? O Senhor, Ele tem poder, sabe? Nós somos um canal de Deus, instrumentos do Senhor. Né? Isso foi uns dias atrás. Essa semana, essa mesma sobrinha, filha da minha sobrinha, o nome dela é Valentina, ela tem autismo. A minha sobrinha me mandou uma foto dela, ela estava com a bactéria no nariz dela. E aí ela falou, tia, ora pela Valentina, e me mandou a foto. Eu falei, que isso? Ela é uma bactéria e tal, eu estou levando ela no hospital. Eu falei, vai, mas eu vou orar. Aí falei com o Roberto, nós fomos para o monte, oramos por ela, clamamos ao Senhor.
E ali, ela levou ela para o hospital, a médica falou, olha, eu só não vou internar ela porque ela não está com febre. Se ela tivesse com febre, eu ia ter que dar a medicação, né, no soro, porque ela ia precisar tomar um antibiótico, né, na veia, porque a região, né, do rosto tem muitos vasos e é perigoso, né, dar uma infecção, enfim. Ela foi, voltou para casa e nós oramos, clamamos ao Senhor. No outro dia, ela mandou a foto para mim. Tia, secou. Está seco, não tem mais nada. Ai, eu, glória a Deus. Irmãos, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Nós somos, né, assim, canal de Deus. Né? Quantos que precisam, né, ser tocados, um abraço, uma palavra, irmãos. Né, tantas pessoas, Roberto uma vez indo lá no centro da cidade, um andarilho também, né, assim, Roberto parou o carro, e ali o cara pediu dinheiro, né, e tal, aí Roberto foi e falou com ele, falou bem assim, só que o sinal abriu, ele falou, tem que ir e tal. Roberto foi, quando a gente saiu com o carro, o Senhor falou, volta lá e dá uma oferta para ele. Roberto foi, contornou o centro da cidade, voltou para o mesmo lugar, parou o carro, assim, de forma segura, e aí falou assim, chamou ele e falou assim, olha, Deus me quebrou ali na frente para me voltar aqui e te dar uma oferta. Aí, quando o Roberto pegou e deu a oferta para ele, irmãos, o cara começou a chorar e falou assim, eu estou desviado. E ali Roberto pôde falar do Senhor para aquele homem. Irmãos, precisamos estar sensíveis. Deus está nos dando oportunidades para falar, para orar, para tocar nos enfermos. Não fique distraído, fique atento àquilo que o Espírito Santo está falando. Amém? Eu só queria deixar assim, esse testemunho aqui, para glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero falar de Paulinho também, Andréia. Rapidinho, irmãos, esse é o último. Antes de Paulinho ir lá, né, para estar ministrando lá, que esse amigo que ele falou de Jesus para ele, né, convidou ele para estar lá. Deus me deu um sonho com Paulinho e Andréia. E eu não tinha falado com eles, e até num dos domingão, né, o anterior, eu fui até eles, eu falei assim, olha, essa noite, Deus me deu um sonho com vocês dois. E o sonho, irmãos, estava ele e Andréia, juntos. Como se eles estivessem fazendo algo, recebendo pessoas, servindo em algum lugar, e tinha uma mesa posta. E aí, quando eu fui me aproximando deles, eu me alegrei tanto de vê-los juntos, e aí eu falei assim, nossa, que legal, André e Paulinho juntos aqui. Aí o Senhor falou comigo, que era para falar para eles, né? Falou assim, olha, Deus tem uma obra com vocês dois juntos, porque há unidade entre vocês dois. Há unidade. Olha que coisa linda, irmãos. Né? Então, assim, eu posso testemunhar do que Paulinho e Andréia têm sido bênção na minha vida, na salinha, com as crianças. Como que Deus tem levantado eles, irmãos. Glória a Deus. Eu glorifico o Senhor com a vida do Paulinho, com a vida da Andréia. Amém.